Antes de mais nada, eu quero que você envie esse vídeo ou este episódio a algum amigo, algum familiar, a qualquer pessoa que você goste, que você lembre ao escutar tudo isso que nós fazemos nesse projeto, para que essa pessoa também escute. Sério mesmo, não, eu não estou falando com outras pessoas que não se referem a você. Eu estou me referindo a você. Envie este episódio a qualquer outro ser humano que você tenha a intenção de vê-lo no Evangelho de Jesus Cristo, de vê-lo caminhando segundo a verdade, de vê-lo buscando a sabedoria acima de todas as coisas. Já fez isso? Você tem certeza que já fez isso? E estarei confiando que você já fez isso. Então vamos para o nosso episódio. Diante da grande repercussão que o episódio anterior acerca do exemplo de Daniel gerou, este episódio ele vai ser não somente uma continuação ou complementação, mas ele vai ser o resultado direto da vida de Daniel sobre as sociedades que regem o século 21. Daniel, mesmo sendo um profeta que em escala cronológica está posicionado a mais de 3.000 anos de distância a nós, consegue transmitir um conhecimento, impacto e uma lição que até hoje toca nas profundezas da alma humana. Fato é que o episódio anterior foi um episódio que conversou com muita gente. E é necessário realizar um outro sob o mesmo sentido para que não somente vocês estejam lidando com isso, mas que vocês percebam como nós somos automatizados em todas as áreas da nossa vida. Até as nossas amizades, não somos nós quem decidimos, quem escolhemos. E isso gera inúmeras consequências sobre o nosso cotidiano. Portanto, podemos concluir que diante de tudo isso há uma urgência em nossa alma delimitar como deve ser a nossa conduta para quem deve andar em nossa caminhada. Vivemos em uma sociedade que confunde multidão com companhia. O brasileiro é um povo marcado pela sociabilidade aparente, pela capacidade de rir, de abraçar, de improvisar. Mas paradoxalmente é também um povo com índices alarmantes de solidão, depressão e vazio existencial. O brasileiro, infelizmente, ele tem, por essência, uma vida por aparências. Então você vai observar que muitas vezes não importa a profundidade daquela pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Não importa suas características intelectuais, não importa o seu repertório literário, não importa a sua formação dentro de casa, de quem são os pais daquela pessoa, como são os princípios daquela pessoa, qual é o vocabulário daquela pessoa, como é a vida daquela pessoa. O que importa é aquele momento em que estamos com ela, interagindo, socializando e, de certa maneira, acaba sendo prazeroso, proveitoso estar em seu lado. Ou, muitas vezes, conveniente. Entretanto, da mesma maneira que nós temos essa perspectiva de viver com outras pessoas, muitas vezes isso explica os nossos próprios problemas, as nossas próprias faltas. Porque vá em uma praça que exista muitas pessoas circulando e pergunte a cada um se já houve alguma amizade que o decepcionou, que a decepcionou amargamente. Algum relacionamento. O brasileiro, ele vive sobre isso. Vive sobre decepções e decepções e decepções. E fracassos e fracassos e fracassos. É evidente que saber escolher quem está ao seu lado não vai garantir que você nunca mais vai passar por decepções nesse sentido. Mas entender a profundidade de seus vínculos e entender se estão todos caminhando ao mesmo lado, para a mesma jornada, é sem dúvida um catalisador do percurso. Até porque quem mira em um objetivo definido e anda com quem busca por esse objetivo vai encontrar maiores facilidades ao lidar com essa jornada.
O que vemos quando olhamos em profundidade é uma nação que não sabe construir vínculos sólidos, profundos e enraizados em virtude. Porque, como eu já havia dito, nós temos a mania de viver por aparência. Não mania, temos dentro de nós a construção cultural de uma vida aparente. Então, veja que, por exemplo, em uma escala mínima, como é que nós vemos as festas de aniversário? Aquelas festas de aniversário que possuem a maior quantidade de pessoas são aquelas que induz aos outros acreditarem que foram as melhores já realizadas em nosso ambiente. Ou aquela postagem no Instagram, tanto no Story quanto no feed, que possuiu a maior quantidade de engajamento, respostas, curtidas, é a que refere-se a uma pessoa que tem muitos vínculos e muitas amizades e que é muito fácil de se relacionar. E dentro disso tudo, há um profundo egocentrismo, uma profunda egolatria dentro das relações de convívio. Porque para que você consiga construir vínculos sólidos, vínculos profundos, relacionamentos que, como já disse, são relacionados, são enraizados em virtude, deve existir uma série de acontecimentos. Como, por exemplo, o indivíduo que busca ter relacionamentos saudáveis, fortes, convictos, ele primeiro precisa entender que ele já não vive em razão de seu próprio eu. Ele não vive em função de si mesmo. Uma coisa que eu percebi ser comum depois deste episódio que fiz e nas respostas que ele ocasionou, foi que muitas pessoas acreditam que amizades são feitas para que você seja feliz. E quem tem essa perspectiva jamais alcançará a profundeza de o que é, do que representa de fato uma amizade. Porque como você terá virtudes se você acredita que tudo refere a si, ao seu coração, à sua vida, que você tem que ter um amigo que o faça feliz, que você tem que ter um casamento que o outro vive em função de você. E se um dia o outro não conseguir atender isso, você já tem que desvincular as suas relações com a outra pessoa. Vamos observar algumas virtudes cristãs. O amor. O amor, ele é uma escolha, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você toma a escolha de amar uma pessoa, e ao amar essa pessoa, você toma a decisão de zelar por ela, cuidar dela, respeitá-la acima de tudo, relacionar a sua vida em função da vida da outra pessoa. E você vai ver ali que, através do amor desenvolvido, o amor que pode ser em uma amizade ou em um relacionamento sério, muitas vezes você vai ter que abrir mão de sonhos, projetos, objetivos e principalmente do seu ego, do seu orgulho, da sua arrogância, soberba, prepotência, para que possa haver a correta relação entre amigos ou entre casais. Quem estuda, quem busca ter uma vida de conhecimento, de sabedoria, que também é uma virtude cristã, admite a sua ignorância. Então, um estudante, ele precisa primeiro entender que ele está estudando porque ele não conhece todas as coisas. E ele está em uma busca eterna por todas essas coisas. E eu digo uma busca eterna porque ele chegará ao fim de sua vida e ele não terá domínio acerca de todas as coisas. Mas a sua ignorância é motivo de perseverança, esperança e combustível para que essa pessoa ela busque cada vez mais conhecimento. Quem ora, por exemplo, reconhece sua vulnerabilidade diante de Deus. É quando você admite que, Senhor, se não for da tua vontade, se não for do teu jeito, se não for do teu agrado, eu não conseguirei. Eu não conseguirei. E muitas vezes, quando nós estamos em um campo de evangelização, são os momentos em que mais as pessoas percebem que não são os argumentos delas, as lógicas construídas e toda a sua preparação
intelectual feita para aquela evangelização que produzirá a transformação da pessoa. Que é somente o Espírito Santo de Deus quem pode frutificar. Assim como são esses áudios, esses episódios que nós fazemos. E quem ouve, quem escuta, quem demonstra empatia e amor pelo próximo, reconhece a dor do outro e coloca esta dor naquele momento como algo prioritário, até mesmo diante de sua própria dor. Então, esses pequenos exemplos já servem para mostrar a vocês que, para que haja uma construção de relacionamentos verdadeiros, deve existir uma profundidade muito maior do que vocês acreditam. Porque exige virtudes, exige princípios. Então, as pessoas elas acreditam que porque elas foram colocadas em uma sala e quando elas tinham 3 anos elas construíram um vínculo afetivo com aquela pessoa e isso perdurou até os seus 20 anos, 25 anos, até a sua idade mais madura, elas acreditam que por causa desses fatores elas nasceram para serem amigas umas das outras de uma maneira eterna. E não é assim. Você pode ter sim um vínculo afetivo ali, um vínculo emocional, um vínculo sentimental muito forte. Mas se não houver vínculo intelectual, se não houver vínculo espiritual, vocês dois só estão caminhando para a destruição um do outro. Ah, mas no Brasil, as maiorias das amizades são formadas assim. Como eu disse no último episódio, no Brasil, não podemos utilizar o nosso país como referência. Porque é um país que, a cada ano que passa, os seus índices de leitura, de aprendizado, de conhecimento e de desenvolvimento do QI diminuem. Então, quando olhamos para a perspectiva de Daniel, Azarias, Misael e Ananias são selecionados não porque eles construíram um vínculo emocional quando tinham 3 anos de idade, não. Eles são selecionados por Nabucodonosor para fazer parte do reino da Babilônia, porque o objetivo de Nabucodonosor era selecionar os indivíduos mais intelectuais, mais preparados, mais profundos que ele poderia ter em benefício de sua nação. E o que faz Daniel e seus amigos perseverarem em suas amizades e em seus princípios não são aspectos emocionais. Perceba quando eu falei da fornalha que Ananias, Misael e Azarias não estavam na presença de Daniel. A Bíblia não relata de uma maneira muito descritiva, muito exata, mas acredita-se que Daniel não estava fazendo parte daquela movimentação que existiu para colocá-los na fornalha naquele momento. Então acredita que Daniel poderia estar em outra região, em uma situação afastada de seus amigos. Então, se dependesse de vínculos emocionais, Misael, Ananias e Azarias, eles rapidamente veriam que eles estavam ali para morrer e eles cumpririam ali o decreto do rei de adorar aquela estátua feita em benefício da cultura babilônica e negociar os seus princípios. Mas o que é visto é que aqueles amigos eles permanecem um ao lado do outro, firmes em uma grande convicção espiritual de que eles não deveriam renunciar, ainda que a fornalha fosse acesa, mais e mais vezes eles deveriam perseverar. E é essa perseverança que faz com que Deus estenda a mão a eles e eles sejam protegidos e livres da morte. Da mesma maneira, os amigos que são construídos na fé, os amigos que têm vínculos cristãos, os amigos que possuem raízes espirituais, eles poderão passar pelo vale da sombra da morte, mas juntos vencerão com a capacitação do soberano. Agora, na realidade, o que vemos são pessoas que são filhas de cristãos, são filhos de cristãos, e qualquer pressãozinha que existe do outro lado já faz com que elas negociem a sua conduta e adulterem a sua moralidade. Isso é regra. E as suas relações é assim.
Muitas vezes, os cristãos aqui do nosso país, da nossa região, eles não têm por objetivo maltratar o evangelho, não tem por objetivo apostatar do evangelho, não tem por objetivo ridicularizar, escandalizar o evangelho de Jesus Cristo. Só que, muitas vezes, o que acontece é que o vínculo emocional que essas pessoas possuem com outras, principalmente pessoas mundanas, é tão forte que o medo de dizer não, o medo de frear, o medo de impedir, o medo de ser chato, faz com que essas pessoas abram mão de sua cultura, de sua forma de falar, de sua forma de pensar, de sua forma de agir, de suas músicas, de suas ideologias, para agradar as outras pessoas. Um dos maiores problemas que vejo nas relações dos jovens é a ausência do não. Foi uma das coisas que eu mais sofri em minhas amizades, era que muitas vezes eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia ser o chato, eu não conseguia dizer assim, olha, eu não vou fazer isso, o que você está fazendo isso é errado, é loucura. E acreditem, eu só desenvolvi vínculos melhores com os outros quando, nas oportunidades que eu tinha, eu dizia o que era para ser dito, da maneira que deveria ser dito, e por mais que fosse doloroso, as pessoas, elas entendiam o que eu estava dizendo, respeitavam e muitas vezes aplicavam. Enquanto você passar a mão na cabeça das pessoas que estão lhe destruindo, que estão fazendo com que você se torne um idiota, que se torne uma pessoa superficial, uma pessoa vazia, você estará alimentando o ego delas. E como eu falei, as amizades de hoje, elas promovem uma superficialidade e um vazio, porque as pessoas vivem por aparência, e essa vida por aparência é justificada na egolatria que existe no brasileiro. Só que essa egolatria, ela pode não vir de você. Você pode não ser necessariamente o manipulador da situação toda, mas você pode ser o que alimenta a manipulação. Tanto em relacionamentos sérios, quanto em amizades. Eu conheço casamentos de pessoas que já são casadas há mais de 15, 20 anos, que existe uma grande manipulação emocional entre os membros da relação. Perceba que quando um vínculo ele é limitado à esfera emocional, o que é isso? O que é um vínculo ser limitado a uma esfera emocional? Quando você acredita que possui uma profundidade, uma relação com a outra pessoa, porque você se sente feliz ao estar do lado dela, porque você se sente calmo, você se sente em paz ao estar do lado dela, ela te promove uma tranquilidade, uma serenidade, e não necessariamente você está ao lado dela porque ela te faz sair da zona de conforto, porque ela diz verdades que te incomodam e que podem te transformar e que podem fazer com que você entenda o papel de trouxa que muitas vezes você faz, mas de uma maneira racional, de uma maneira espiritual. Quando você vive em função de emoções e sentimentos vazios, você se torna superficial, você se torna um ser automático, quase como um robô pré-programado a dar um tipo de resposta. Porque é assim, as pessoas elas se tornam previsíveis, vulneráveis. E é claro que eu tenho que tomar cuidado ao dizer isso, porque as pessoas elas levam ao extremo. Então assim, nossa, se o meu amigo ele não me faz beber, ele não me faz fumar, isso já significa que ele é um bom amigo. Não é assim. Não é assim. Eu costumo dar o exemplo que eu sou São Paulino. Eu quero que meu filho seja São Paulino. E eu odeio com todas as minhas forças o Corinthians, o Palmeiras e o Flamengo. Se o meu filho ter amigos palmeirenses, corintianos e flamenguistas, eu não vou deixar de maneira alguma sequer cogitar a possibilidade dele ter esse tipo de convívio. Agora veja, e ele também não vai buscar esse convívio porque ele sabe que ele vai causar um desrespeito a mim, ele vai sentir a vergonha da família, ele vai se sentir muito mal, muito envergonhado, tudo mais. Mas se o meu filho ele torcer pro Internacional, pro Bahia, pro Grêmio, pro Fluminense, ainda que ele não esteja torcendo para os times que eu detesto com todas as minhas forças, ele não vai estar cumprindo a vontade que eu objetivei em sua vida. Meu filho ele foi criado para ser São Paulino. Se ele não é São Paulino, independente do time que ele torce, ou se ele nem sequer torce para um time, ele ainda assim não está cumprindo a vontade que o pai dele colocou em sua missão, em sua vocação, em seu objetivo.
Então, o meu filho, ele está sendo desobediente. O que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam que o fato delas não serem extremamente vulgares, extremamente sujas, não serem viciadas, não terem o pior vocabulário do mundo, não terem a pior forma de viver do mundo, já é significado próprio para falar, opa, eu não sou tão mal influenciado assim e também não sou uma má influência. Só que não. Deus criou para que você vivesse em função dele e que você não fosse desprendido dessa vocação. Quando você não cumpre isso, em razão de outras coisas, independente do que você estiver fazendo, você vai estar ofendendo a glória de Deus. Você vai estar desrespeitando a existência de Deus. E digo mais, você vai estar vivendo em função de si mesmo. E isso é refletido principalmente em nossos relacionamentos. Principalmente nas nossas interações. Então, se você não tem pessoas que ao seu redor estão para moldar o seu caráter, a sua personalidade para a glória de Deus, você vive em função de tudo, menos para agradar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Por mais que seja difícil, por mais que seja desgastante, complicado, o que quer que você queira pontuar, fato é fato. Se o filho foi criado para ser São Paulino e ele não se tornou São Paulino, ele pode ter se tornado qualquer outra coisa ou não se tornado nada. Ele continua desobedecendo à vontade do Pai. Não há vida humana neutra. Toda vida ensina algo, mesmo que seja omissão. Todo pai transmite um legado, seja de virtude, seja de negligência. Todo amigo faz a mesma coisa e esposo ou esposa também. No Brasil, infelizmente, nós temos uma tradição de legados frágeis. O pai transmite ao filho apenas a paixão pelo time de futebol ou a profissão que ele deve exercer, o carro que ele deve possuir. A mãe vai transmitir apenas a vaidade, apenas a tradição familiar, o que quer que seja. O professor vai transmitir apenas técnicas para o vestibular. Mas e os legados eternos? Onde estão os legados eternos? Aos legados mostrados por Daniel, que mesmo sendo levado ao exílio, mesmo inserido em uma cultura oposta à sua, permanece fiel a uma identidade enraizada em Deus. Se no mundo em que vivemos hoje as pessoas adulteram sua personalidade em razão de qualquer aceitação social, em qualquer namorinho ou em qualquer benefício próprio, em qualquer conveniência financeira, simbólica, social, patrimonial, você tem um grupo de jovens com menos de 18 anos que não negociam seus princípios e seus valores. Que com menos de 30 anos conseguem obter espaço em uma das maiores nações que este mundo já viu, proporcionalmente falando, ao espaço que era conhecido pelo ser humano. Nabucodonosor tenta renomear os amigos de Daniel e a ele, tenta apagar a memória deles, mudar seus costumes, sua alimentação, a sua vida espiritual, mas ainda assim, Daniel e seus amigos transmitem um legado que atravessou séculos. As palavras de Daniel ainda são estudadas por juristas, por historiadores, por teólogos, e seus atos ainda inspiram homens e mulheres em todo o mundo. O que é que você transmite aos que estão ao seu redor? Você os ensina a viver para a eternidade ou para desaparecer na primeira ventania da história? É o exemplo que sempre faço da pessoa com a coluna prejudicada em uma escada. Você passa por ela, você joga videogame com ela, você assiste filme com ela, você fala da vida dos outros com ela, você escolhe vestidos para ela, você fala de futebol com ela, você dá boa noite e você sai de casa. E essa pessoa continua com a coluna lesionada. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu primo, é o seu tio, seu irmão, seu amigo, seu avô. E muitas vezes há uma vergonha em transmitir o Evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. Então, se existe uma amizade em que a palavra do Evangelho ser pregada a ela já é uma barreira, que tipo de profundeza você vai encontrar em um relacionamento assim? E hoje é possível observar que os alunos das melhores escolas, os alunos que fazem parte de um privilégio que nem todos conseguem obter, com acesso a intercâmbios, às línguas estrangeiras, às bens de consumos, séries em Netflix, academias, consultórios de terapia, os melhores celulares, os melhores computadores, os melhores videogames,
apesar de possuir tudo e lutarem insistentemente para possuírem isso, porque se eles trabalham em razão disso, de ter condição financeira de sustentar todos os seus luxos e vaidades, no fim acabam afundados em depressão, em vícios, em crise de identidade, em vazio afetivo. Por quê? Porque vivem sob o materialismo. Os jovens de hoje, que acreditam que são conservadores, são cristãos, que defendem a direita brasileira, são materialistas, e estritamente materialistas. Valorizam quem tem dinheiro e quem tem condição, e se você não tem, você é um burro, é um ignorante, você tem que ser desprezado, você não tem que ser respeitado pela sociedade. Claro que isso daqui parece um extremo, mas no nosso interior nós somos assim sim. Aqueles que possuem uma condição melhor são visivelmente mais bem observados por nós. Aqueles que são aceitos na sociedade, que são mais engajados, que são mais requisitados, são sim mais respeitados por nós, mais aceitos por nós. Veja as pessoas mais diferentes que existem na sociedade, veja a forma como você olha para elas e veja as pessoas mais requisitadas, o apreço que você destina a essas pessoas, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais bem vistas, as pessoas com mais condição financeira e que estão em inúmeras cidades no mesmo ano, em inúmeros países são visitados por elas. É claro que essas pessoas são certamente muito mais encantadas por você. Mas qual profundidade habita nelas? Qual o conteúdo que elas conseguem transmitir? O que elas conseguem transformar? Absolutamente nada. Elas não transformam nem o seu próprio quarto logo que acordam. Confundiram meios com fins. O dinheiro pode comprar livros, mas não pode comprar sabedoria. Pode comprar festas, mas não pode comprar amigos. Pode comprar viagens, mas não compram sentido. Não compra experiências. A imagem passada na internet de uma conexão de alma não vai corrigir a disputa de ego que existe entre o seu relacionamento. Ser aprovado e desejado pela maioria não vai lhe dar conexão consigo mesmo. Até porque, já diria o Olavo, ser odiado por uma multidão de ignorantes é o preço por não ser um deles. Agora veja, se você busca a aprovação da maioria, você tem que se conformar à maioria. E a maioria no nosso país é uma maioria superficial, vazia e medíocre em todas as áreas. Salomão já exclamava bem que tudo é vaidade. O mesmo Salomão que teve riquezas, poder e mulheres além da conta, terminou reconhecendo que sem temor a Deus tudo é vento. Eu tenho como um exemplo muito forte a questão da forma como é vista a academia nos tempos modernos. Antes a academia ela era um local que era objetivado por pessoas que buscavam saúde, saúde física, saúde mental. Hoje a academia ela é vista como uma forma de alcançar um padrão vendidos por uma indústria. É o local em que você vai e que você precisa construir esse corpo, independente da forma como você vai construir. Há uma idolatria, talvez, ainda que extrema palavra, talvez essa palavra aqui mais consegue explicar o termo, nesse sentido. E digo isso com base, por exemplo, no livro da Invasão Vertical dos Bárbaros, do Mário Ferreira dos Santos, que é um livro que eu recomendo demais para vocês, e que o Mário vai mostrar ali que há uma inversão de valores que começa dentro da própria sociedade e que é característica de barbárie, o corpo passar a ser idolatrado como se fosse um fim em si mesmo, a saúde e a estética tornarem-se ídolos modernos, substituindo a busca pela virtude e pela sabedoria. E aí o homem, ele passa a investir tempo e energia desproporcionais em músculos e prazeres, esquecendo que o corpo é apenas instrumento, não a finalidade. As pessoas hoje fazem do corpo o altar e da academia o templo. Esse culto gera uma humanidade sem transcendência, incapaz de buscar o eterno. O homem contemporâneo passa horas esculpindo o físico, mas não dedica minutos à oração, ao estudo ou à contemplação da verdade, sendo um fator de degeneração cultural. Agora observe, as pessoas vivem em função disso. No Brasil, são formadas pessoas capazes de conquistar diplomas, mas incapazes de sustentar vínculos, capazes de desenvolver uma tese acadêmica, mas incapazes de manter um casamento, capazes de ganhar dinheiro, mas incapazes de amar, capazes de formar o seu melhor corpo possível de uma maneira estética, mas incapazes de sustentar uma saúde espiritual.
Do que adianta ter tudo se o seu coração não tem nada? Então, as pessoas, elas tornam-se descontroladas e elas não conseguem administrar nada em sua vida. Não conseguem administrar sua situação financeira, sua situação afetiva, sua situação alimentar, sua situação corporal, hormonal, nervosa e sua utilização de celular. Você tem cada vez mais pessoas viciadas, descontroladas, impulsivas e automáticas, que é a tecla que eu venho batendo. Agora, um ponto ainda necessário de ser dito, principalmente em comparação ao que vimos em Daniel, é que as pessoas também estão sendo produzidas para serem esquecíveis. Não somente automáticas, mas esquecíveis. Vivemos na era da produção em série de seres humanos descartáveis. A escola forma alunos como se fossem produtos, preparados para uma prova, não para a vida. A internet cria celebridades que brilham por 24 horas e somem como poeira digital. As músicas, elas já têm prazo de validade e as roupas, elas têm vencimento estabelecido. E isso atrapalha a nossa vida de uma maneira espetacular. Eu, por exemplo, vejo que tudo isso é sintoma da forma como a sociedade tem desencadeado em quadros de ansiedade. Mas hoje, quando o São Paulo contrata, na verdade o São Paulo não contrata porque não tem dinheiro para contratar, o São Paulo traz um jogador em passe livre, eu, ao invés de comemorar a contratação desse jogador, de felicitar ali, de ficar feliz porque algum jogador bom está vindo para o meu clube, eu já fico pensando quando passar 2 anos aquele jogador já tem uma idade avançada e não conseguir mais performar. Então, esse pequeno exemplo ínfimo mostra que assim as pessoas hoje elas já pensem logo no futuro, em mais emoção, em mais energia, em mais mudança, em mais complicação, em mais tempo sendo consumido e acaba esquecendo de viver o presente. Cada vez mais estamos sendo esquecíveis. Zygmunt Bauman vai chamar isso de modernidade líquida, que tudo é efêmero, substituível e descartável. Mas Daniel, ele nos mostra o oposto. Seus atos, sua sabedoria, suas visões atravessaram impérios e chegaram até nós. A Babilônia desapareceu, mas Daniel permaneceu. Daqui a 90 anos, o que é que você construirá que ficará eternizado? Qual será o seu legado? Porque tudo aquilo que você construiu de maneira material vai sumir. Tudo aquilo que você conseguiu aqui na Terra vai sumir. Sua profissão, sua casa, seus bens, até a sua família vai sumir. A sua família ela vai deixar de existir. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Agora, qual o legado que você deixará que vai ser repetido, respeitado e relembrado? Na minha família, graças a Deus eu tenho a oportunidade de lembrar, através dos meus pais e dos meus avós, ensinamentos dos meus tataravós, de pessoas que eram do século XIX. E isso acontece porque, por mais que essas pessoas elas tenham deixado esse plano, elas, através de sua sabedoria, de seu conhecimento, transformaram outras pessoas com seus ensinamentos. E através disso se tornaram pessoas eternizadas. É o caso de Daniel, que até hoje é utilizado como exemplo. Então, quando eu falo que as pessoas são materialistas, é porque esse questionamento deve existir. Você quer construir amizades para quê? Você quer construir amizades para ser feliz? Você vai reduzir as suas amizades a uma esfera sentimental? Ou você quer construir uma amizade para que você tenha mais conhecimento, agregue mais experiências, mais sabedoria, que você seja salvo e que essa pessoa seja salva eternamente, não somente na perspectiva espiritual, que, pelo amor de Deus, é extremamente importante a salvação da alma humana através do sacrifício de Jesus Cristo, mas seja salvo de seus sentimentos, de sua escravidão pecaminosa em seus vícios, em suas vontades e desejos totalmente carnais, totalmente degenerativos à sua própria vida e à vida dos outros. Existem alguns medos que habitam no coração do homem. Há o medo de morrer, e por isso muitas pessoas têm uma obsessão pela saúde, por planos de saúde, pela sua segurança, por quantas câmeras elas vão possuir, pelo plano de segurança que elas vão possuir. Existem pessoas que possuem o medo de viver e fogem das responsabilidades e buscam anestesia em prazeres, mas
O objetivo desses episódios é que vocês tenham medo de não transformar ninguém, de passar pela vida sem deixar raízes. Quando você morrer, quais as marcas que permanecerão sendo repetidas por amigos seus, filhos de seus amigos e de seus familiares? Você será lembrado por quê? Quem você transformará? Você não transforma nem a si mesmo. Vai ser uma pessoa esquecida, desprezada, totalmente desnecessária à sociedade em que vivemos? Será que nenhuma sociedade medíocre dessa você consegue se sobressair? A Babilônia ela é estudada até hoje nos livros de história e direito, seus códigos, suas estruturas jurídicas, sua política centralizada. Mas quem influenciou de dentro? Daniel e seus amigos. Ele interpretou sonhos, aconselhou reis, manteve firme sua devoção a Deus. O legado de Nabucodonosor foi ruína, o legado de Daniel foi eternidade. No Brasil precisamos dessa consciência profética. Nossa voz não pode ser apenas mais uma nas redes sociais ou nas rodas de bar. Precisa ser uma voz que ecoa, que permanece, que molda a cultura. Não basta sobreviver ao sistema, é preciso transformá-lo através da pregação do evangelho e da pregação da libertação dos nossos amigos e familiares. É preciso formar uma elite intelectual, selecionar pessoas a ser transformadas diariamente. E através disso, estaremos realmente sendo dignos, sendo honestos e cumprindo a função do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Seus atos são só de sobrevivência ou seus atos são eternizados? Na Libertadores da América, maior competição que existe no futebol mundial, há ali, bem claro, o bordão: rumo à glória eterna. E para fazer parte da glória eterna, um jogador ele não pode viver em função de quantas festas ele vai dar em um ano, na beleza da chuteira dele ou de seu físico. E também ele não pode ser o cara que é o superstar, o grande jogador do seu time sozinho. O jogador, para ser eternizado na Libertadores, ele precisa ter vontade, ele precisa ter um time bom, ele precisa ter um baita equilíbrio emocional, ele precisa ser inteligente, ele precisa ser decisivo. E para que ele seja eternizado, ele precisa chegar na final e vencê-la. O que estou falando é que o jogador que quer entrar na glória eterna da Libertadores, ele precisa assumir a responsabilidade para si e conseguir todas as circunstâncias necessárias que vão fazer com que ele seja campeão. Da mesma maneira, aquela pessoa que busca intelectualidade, que busca espiritualidade, que busca ser profundo, ser sério, ser o que o homem é feito e é construído para ser, deve agir em função de todas as circunstâncias e os contextos que o levem a esta tomada de decisão, para que a sua alma seja verdadeiramente profunda. Vivemos a cultura da amizade como entretenimento. Enquanto me faz feliz, mantenho. Quando não me faz, descarto. É contrato, não é aliança. Nenhum homem é uma ilha. A amizade molda tanto ou até muito mais que a família. Daniel nos mostra isso com seus amigos. Juntos disseram não à mesa do rei, juntos disseram não à estátua, juntos enfrentaram a fornalha. No Brasil nós confundimos amizade com conveniência. É o amigo do bar, é o amigo da balada, é o amigo do videogame, é o amigo do trabalho. Mas quando o fogo da vida arde, quem sobra? E não somente isso, porque existem pessoas que são leais, que possuem lealdade, e que nos momentos difíceis vão estar por você. Mas quantas pessoas te levarão à verdade? Quantas pessoas te levarão à profundidade, à inteligência, à sabedoria, ao conhecimento? Há jovens que acreditam que devem ser amigos de todos, mas quem abraça a todos não abraça ninguém. Quem tenta estar em todos os lugares termina sem raízes. Seus amigos, eles são pontes para Deus ou são um muro contra ele? Porque, assim como diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. A amizade pode ser escada para o céu ou escorregador para o inferno. E ela não é feita para a felicidade imediata, mas para a glorificação de Deus e dignificação da alma. Amizade que só busca felicidade é utilitarista. Você é amigo enquanto serve. Amizade que busca a glória de Deus é eterna. Você é amigo porque dignifica. Por isso, assim como diz Emily Durkheim, quando uma sociedade perde seus laços morais, ela entra em anomia.
O Brasil é um exemplo vivo disso. As famílias desestruturadas, os jovens sem propósitos, as amizades superficiais, a política transformada em idolatria. Quando os jovens, mesmo com condições financeiras excepcionais, acabam vazios, viciados em drogas, em apostas, em relacionamentos rasos, quantos que nós vemos que vivem isso daí? É o retrato de uma sociedade que abandonou a busca pela verdade e se contentou com aparências. Sujeitos sem vínculos profundos tornam-se massa manipulável, e o Evangelho explica que sujeitos enraizados em Cristo tornam-se árvores de vida. Você será apenas uma massa descartável da sociedade ou será uma raiz que atravessa gerações? Essa não é uma aula sobre Daniel, é uma aula sobre nós, sobre o Brasil, sobre nossa incapacidade de cultivar vínculos profundos. Daniel nos mostra que é possível atravessar impérios, resistir a fogueiras, enfrentar leões e ainda permanecer fiel. A maior crise do Brasil não é política nem econômica, muito menos cultural. É uma crise de vínculos, pais que não criam filhos, filhos que não honram pais, amigos que não sustentam amigos. E a única cura para essa crise é a verdade, e a verdade é Cristo. Só Ele pode transformar amizades superficiais em alianças eternas e legados esquecíveis em frutos de vida. Sua vida atual, com suas amizades, seus vínculos, sua rotina, é digna de eternidade? Ou será apenas mais uma existência descartada no grande depósito de seres esquecíveis produzidos pelo Brasil?